Fluminense e Bragantino, Bragantino e Fluminense às 9 da noite, a bola rola para a estreia do Flusão no Campeonato Brasileiro, depois da Libertadores, agora vem o Brasileirão, a temporada começando com tudo, e de agora em diante, meus amigos, não vai ter tempo para respirar, não vai ter muito tempo para pensar, é um desafio maior que o outro, pouco tempo de descanso, muitos jogos e jogos muito importantes. O de hoje não é diferente. Afinal de contas, começar vencendo uma competição é sempre muito importante, ainda mais Campeonato Brasileiro. No caso do Fluminense, é ainda mais relevante porque o time pode, a partir de agora, engatar uma sequência positiva. Essa é a nossa expectativa. A confirmação de uma evolução, de uma crescente, de uma vez por todas, dentro desta temporada 2024, algo que o Fluminense ainda está um pouco distante até o momento, que é regularidade, né? Conseguir emplacar uma sequência não só de vitórias, mas também de bons desempenhos. E tomara que hoje, contra o Bragantino, no Maraca, o time possa reafirmar esse momento de evolução, se é que dá para dizer assim. Muita gente entendeu que houve uma evolução da partida lá em Lima para o jogo contra o Colo-Colo no Maracanã, que o Fluminense já apresentou um futebol um pouco melhor. Então hoje, diante da equipe de Bragança Paulista, é hora de dar um passo a mais nesse sentido da evolução, acreditar que de fato chegou o momento da virada de chave do Fluminense na temporada. Ao todo são 18 jogos contra o Bragantino em toda a história, são 7 vitórias do Fluminense, 5 empates e 6 derrotas. Para esse Bragantino, inclusive, o Fluminense nunca perdeu no Maracanã. Até hoje, nunca perdeu. Ano passado, as duas equipes se enfrentaram no Maraca, deu Fluminense vitória por 2-1, e eu quero saber quem aí lembra dos gols dessa partida. Entrada da grande área, bate, rebate, ficou com um Cano aqui na direita, John Arias passa a primeira, passa a segunda, vai o motorzinho, botou na entrada na área, olha o gol, gol do 10ão! Temos aí 33 minutos, foi pra cobrança rasteirinha pro chute no canto na trave, voltou! Felipe Melo! Vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais contra o Bragantino, que é, claro, um oferecimento da grande parceira KTO, parceira aqui do canal do Lessa, do Jornada KTO 1902. Ontem eu já dei essa dica aqui, vitória do Fluminense pagando 1,96, quase 2. Essa hoje não caiu, achei até que fosse cair, mas não caiu. O Fluminense desfalcado, o Bragantino também tem desfalques, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se você quiser ir no simples, eu vou sem dúvida alguma na vitória do Fluminense, mas também tô querendo, por que não, cara, ir no gol de Germancano a qualquer momento. 2,33 num gol de Germancano a qualquer momento, 2,90 gol de John Kennedy, que tá voltando para essa partida. Acho interessante. Não sei vocês, mas acho interessante. O mais importante que você não pode esquecer é utilizar o cupom JORNADA lá na KTO. Se você não tem uma conta lá, corre lá, dá essa força pro canal, é muito importante, ajuda demais a gente aqui no nosso trabalho, né? A KTO está investindo, está acreditando muito aqui em todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Então corre lá, utilizando o cupom JORNADA, você tem 20% de desconto no seu primeiro depósito. Hoje, se Deus quiser, é dia de não só comemorar a vitória, mas também colocar aquela graninha marota no bolso. Vamos lá, primeiro a gente tem algumas boas notícias, né? John Kennedy e Diogo Barbosa finalmente voltando ao time, não puderam jogar as duas primeiras rodadas da Libertadores, Campeonato Brasileiro não tem nada e eles serão opções no banco de reservas, pelo menos ao que tudo indica, né? Se não houver nenhum problema de última hora. Os desfalques, ainda assim, são muitos. Renato Augusto, Keno, Manuel, Gabriel Pires, Lelê, Thiago Santos, Marlon, todos os jogadores lesionados. E aí, com essa lesão do Thiago Santos, o Diniz terá a oportunidade de repetir o time e escalar novamente Martinelli na zaga, com o Lima no meio de campo. Algo que eu sei que muita gente não gostou, né? O Lima tecnicamente não foi bem contra o Colo-Colo. Mas o Diniz tem sempre aquela tendência de, se ele testa uma coisa, principalmente quando é algo fora do comum, e isso dá certo, a fórmula dá certo, ele tende a insistir, ele tende a dar uma sequência. E aparentemente é o que ele vai fazer no jogo de amanhã contra o Bragantino, né? Essa foi a provável escalação divulgada
pelo GE, não cheguei a apurar ontem algo em relação à escalação. O amigo José Elan trouxe a informação de que o Felipe Andrade também pode ser, que ele também treinou parte da atividade de ontem no time titular. Então será que o Felipe Andrade pode, quem sabe, ser a grande surpresa para esse jogo? Entrar com o Felipe Andrade de início e voltar com o Martinelli para o meio de campo? Quem sabe? Acho improvável, tá? Até porque tem muita gente que acredita que o Felipe Andrade deveria atuar como volante. Foi assim que ele fez os melhores jogos com a camisa do Fluminense, inclusive na base. Ele entrou contra o Colo-Colo, acho que até que ele entrou bem, firme ali, enfim, não sentiu muito o jogo. Na minha visão, é uma partida que seria muito interessante para dar uma chance para ele. É um jogo que não tem tanta pressão assim. Não vai ter nenhum estádio lotado, sabe? Eu acho que é um jogo favorável para se fazer isso. E aí você dá uma rodagem, dá confiança para o moleque, para quando precisar no momento de dificuldade, de emergência, de fogueira, ele vai estar mais preparado. Mas, enfim, é a leitura que eu faço. São alguns jogos, principalmente depois que a temporada vai afunilando, você não consegue fazer mais isso. Eu acho que seria interessante ver o Felipe Andrade começar amanhã, ou como zagueiro, ou como volante, mas enfim, que ele tivesse uma chance de mostrar o futebol dele de fato no time titular, no time profissional. Mas, repito, acho que isso não vai acontecer. O Diniz deverá repetir esse time com o Martinelli. E aí o Lima fez uma partida taticamente interessante contra o Colo-Colo, porque o Fluminense ele atuou de forma diferente. O Ganso voltou para fazer a série de 3, quando não ia na linha de zagueiros para iniciar a jogada, ele voltava ali, ficava ao lado do André, pegava o campo de frente, e o Lima tinha liberdade para buscar os espaços vazios lá na frente, seja mais por dentro ou por fora. O Lima tinha essa liberdade de movimentação, e era uma movimentação interessante, mas tecnicamente ele executou mal, ele não estava bem, e aí acabou atrapalhando o time, e ele teve uma atuação ruim. Porém o Lima, na minha visão, o Lima foi um jogador útil em muitos momentos. Ele não é um pereba, ele não é um jogador horroroso, tá? Ele é um jogador útil para elenco. Ele deve ser titular? Acho que não. A gente poderia testar outras opções? Sim. Mas o Lima está longe de ser um jogador descartável. Isso eu não concordo. E talvez ele tendo mais uma chance, se essa realmente for a opção do Diniz, tomara que ele possa estar num dia tecnicamente, com a técnica mais apurada. Tomara que isso aconteça. No mais, o time não deve ter mudanças. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Martinelli, Felipe Melo e Marcelo, André, Lima e Ganso, com John Ares, o Marquinhos e Cano, e tomara que o Marquinhos continue com essa sequência aí de bons jogos, de gols, porque o garoto chegou, tá com confiança, tá fazendo gol, enfim, tomara que ele tenha, que ele continue tendo muito sucesso com a camisa do Fluminense, e que o Flu hoje possa, com esse time, se realmente o Diniz decidir repetir, ter uma consistência dentro do jogo e atuar bem não só por 18, 20 minutos, mas durante boa parte do confronto. Tomara que isso aconteça. E por falar nisso, vamos ouvir o que disse o lateral direito Samuel Xavier à Flu TV sobre o jogo desta noite. Como você falou, né, uma estreia, né, no Maracanã diante do nosso torcedor. A gente quer começar bem o brasileiro, bem de uma vitória muito importante na Libertadores. Agora é dar continuidade nas vitórias. Sabemos da nossa força no Maracanã, né, diante do nosso torcedor. E é um jogo difícil, né? A equipe do Red Bull é uma equipe muito jovem, uma equipe muito agressiva, de velocidade. Mas a gente está bem treinado, bem preparado aí para a gente conseguir esses 3 pontos dentro de casa. E agora eu vou chamar para vocês uma super análise. Vocês já estão acostumados do nosso craque, né? Renan Reis, o Laranja Tricolor, que fala, ele separou uma jogada muito interessante, específica do jogo contra o Colo-Colo, o lindo gol do Marquinhos, para mostrar pra gente que o dinizismo não morreu. Saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje faremos algo diferente, pessoal. Hoje vamos analisar o golaço que o Fluminense fez na última terça-feira contra o Colo-Colo. Foi um gol que tem diversos detalhes interessantes e, de certa maneira, renova as nossas esperanças de ver um Fluminense melhor em 2024. Nós sabemos que o time ainda não embalou, não apresentou aquele futebol que nós sabemos que pode apresentar, mas esse gol mostra que os princípios do dinizismo estão ali, continuam
presentes dentro desse time do Fluminense. Então vamos dar uma olhada e ver como é que foi o gol. Galera, vamos lá, o Fluminense aqui na saída de bola, fazendo uma saída sustentada em 4-2. A gente vê os 4 defensores e os 2 volantes. E o Fluminense vai circular essa bola para tentar arrumar um espaço e progredir no campo de jogo. O Fluminense troca passes, não consegue sair e a bola vai voltar aqui no Fábio. Paulo Henrique Ganso baixa aqui para dar apoio. E aqui a gente vai ver a importância dos passes de primeira. Através de 2 passes de primeira, do Ganso e do Lima, o Fluminense, por um momento, consegue quebrar essa primeira pressão aqui da equipe do Colo-Colo, mas o Samuel Xavier acaba ficando encurralado e tem que voltar a bola. Paciência. A gente vê aqui que o Fluminense é um time muito paciente. Esse jogo do Diniz requer essa paciência. Nós vemos aqui, o primeiro princípio dinizista, né, jogadores aglomerados no setor da bola, e nós vemos o Arias, o Cano e o Marquinhos como opções para um passe mais longo. O Germancano acaba baixando aqui para dar apoio nessa saída e participa de uma dinâmica de terceiro homem. Felipe Melo como primeiro homem, Germancano como segundo e o Samuel Xavier, que é o jogador que vai receber essa bola aqui de frente para o campo de jogo, é o terceiro homem. O lateral domina a bola, toca para o John Arias. E aqui, uma coisa muito importante e que o Diniz cobra muito, né, que é a questão das movimentações. Então a gente vai ver a importância disso. Só com esse movimento que o Samuel Xavier vai fazer aqui, ele acaba atraindo 2 atletas do Colo-Colo. A gente vai ver que ele arrasta os 2 atletas do Colo-Colo e o Germancano fica completamente livre na jogada. Então uma coisa muito importante, a gente vê que é um movimento super simples, mas que faz a diferença e gera vantagem. E no final das contas é o que a gente quer para conseguir arrumar espaço e sair e progredir no campo de jogo. O Germancano vai dominar aqui livre. E aí, pessoal, a gente vai ver mais um princípio dinizista, que é a paralela cheia. É uma coisa que nós vemos bastante nos jogos do Fluminense também. E o Fluminense consegue ali aliviar a pressão e manter a posse de bola. E aí algumas pessoas podem falar, o Fluminense até agora não conseguiu progredir. O Fluminense só trocou passes e nada aconteceu. Só que, pessoal, o negócio é o seguinte, a assertividade nas movimentações e a qualidade ali na troca de passes, a paciência, tudo que o Fluminense fez até agora vai permitir com que a jogada se desenrole e aí sim o Fluminense consiga ser mais vertical e chegue até o gol adversário. Então, tudo que aconteceu até aqui precisa ser valorizado, porque alguns times, diante de uma pequena pressão, já rifam a bola, já chutam a bola. Então, o Fluminense tem essa paciência para trabalhar, tem essa qualidade, é uma coisa que nós precisamos valorizar no nosso time. Então, tudo que aconteceu até aqui vai fazer com que o Fluminense tenha condições de ser mais vertical quando tem a oportunidade. O Fluminense daqui a pouco vai ter a oportunidade, nós vamos acompanhar aqui. E aí eu quero mostrar para vocês como que o Paulo Henrique Ganso é um jogador diferente. Olha quantas vezes o Paulo Henrique Ganso vai monitorar o espaço antes de receber a bola. Ele está aqui, ele vai baixar para sair junto aos zagueiros do Fluminense, junto ao Martinelli e ao Felipe Melo, e durante esse processo ele vai monitorar o espaço diversas vezes. Nós vamos ver aqui, ele quebrando o pescoço a todo momento, percebendo o que acontece à sua frente. E quando ele recebe a bola, ele já sabe aonde ele vai dar. A gente vê aqui o John Arias no entrelinhas. O jogador do Colo-Colo sai para pressionar o Ganso, só que existe uma distância muito grande entre eles, não ocorre a diagonal de cobertura, e aí fica fácil para o Paulo Henrique Ganso achar esse passe lindo para o John Arias. O John Arias, com muita qualidade, já domina de frente para a jogada, né? Domina aqui com o pé mais próximo da baliza adversária, mais longe da origem da bola, fica de frente para a jogada. E nós vemos o Fluminense agora sim progredindo no campo de jogo e com vários jogadores aqui como opção para o John Arias. Nós temos o Marcelo pelo lado esquerdo, o Marquinhos pelo lado direito, Germancano e Samuel Xavier atacando a profundidade, e temos aqui ainda o Lima no entrelinhas. O John Arias acaba escolhendo a jogada ali com o Marquinhos, e aí o Marquinhos faz uma jogada maravilhosa, corta ali para dentro e dá uma chapada linda. Gol do Fluminense, 1-0. Foi realmente um golaço. E não somente por conta da finalização, da bela finalização do Marquinhos, mas também por causa de toda a jogada. Nós vimos ali diversos princípios dinizistas, digamos assim. Vimos a qualidade dos nossos jogadores nas movimentações, na troca de passes, na paciência e na convicção de seguir a ideia, seguir o modelo e acreditar que vai dar certo. E deu certo nessa jogada. A gente espera que dê certo daqui para frente, que o Fluminense consiga mais jogadas como essa
nessa temporada. Nós sabemos que esse time é capaz, então a gente espera que isso aconteça hoje novamente e daqui para frente a gente veja um Fluminense diferente, um Fluminense mais Fluminense em 2024. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise. Tamo junto e saudações tricolores. Valeu! Valeu, Renan. Tamo junto, irmão. Um abraço. Agora vamos com informações do Bragantino, do meu xará, Vitor Hugo, repórter da Rádio 102 FM, lá de Bragança Paulista. O cara sabe tudo sobre o Bragantino e vai explicar pra gente o atual momento do time, que vem de uma porrada lá na Argentina, tomou 3 do Racing e também tem desfalques para esse jogo. Fala aí, xará. Fala, Vitor, beleza? Seu xará aqui de Bragança Paulista, Vitor Hugo, setorista do Red Bull Bragantino pela Rádio 102 FM, chegando com informações do Massa Bruta. O Bragantino que já está no Rio de Janeiro desde quinta-feira, quando embarcou da Argentina, né? A equipe fez o último treino em Bragança Paulista na segunda-feira, foi para a Argentina, Buenos Aires, onde enfrentou o Racing, acabou sendo derrotado por 3-0, uma péssima atuação da equipe, onde o técnico Pedro Caixinha mexeu no time e não deu certo. Os mesmos 24 jogadores que viajaram para a Argentina foram direto de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, e nessa sexta-feira realizaram o último treinamento na Urca, aí já na capital. Então o Bragantino chega para esse compromisso, estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, buscando vencer e encontrar boas atuações. Nesse ano de 2024, o Bragantino ainda é muito diferente daquele Bragantino de 2023, né? A equipe não conseguiu repetir atuações, começando no início da temporada, o técnico Pedro Caixinha mexendo no esquema tático, que não deu certo, voltou atrás e aí retornou ao esquema 4-3-3 e aí conseguiu algumas vitórias no Campeonato Paulista, só que sem o mesmo sucesso, sem agradar da mesma forma como foi em 2023. No último jogo contra o Racing, aí o técnico Pedro Caixinha, ele decidiu inovar, fez modificações, Juninho Capixaba jogando um pouco mais como meio-campista, não deu certo, colocando o Thiago Borbas e Eduardo Sacha jogando junto, e aí foi um desastre, uma partida realmente irreconhecível do Bragantino. Para esse jogo contra o Fluminense, ele deve retornar à escalação ao padrão normal, né? O 4-3-3, e aí sendo o Cleiton no gol, na lateral direita, Nathan Mendes, aí na zaga, o DG ou o Lucas Cunha, e o Luan Cândido ao lado deles. Na lateral esquerda, o Juninho Capixaba. No meio campo, o Jadson Silva ou o Raul, o Eric Ramírez também, ou jogando com o Raul e o Jadson e o Eric Ramírez um pouco mais à frente, sendo esse terceiro homem do meio campo. Já no ataque, ele deve retornar com o Vitinho, que vive uma boa fase, a melhor desde que ele chegou no Bragantino, foi reserva na última partida, mas vem tendo boas atuações. Ou também o Henry Mosqueira pode ganhar vaga nessa equipe titular, já que entrou muito bem contra o Racing na derrota na Argentina. Aí o uruguaio Náthila Quintana e Eduardo Sacha. Então esse é o provável Bragantino para estrear no Brasileirão contra o Fluminense. E o Bragantino, que desde que retornou, né, à elite do futebol brasileiro, não conseguiu vencer o Fluminense no Rio de Janeiro. São 5 jogos, 4 derrotas e apenas um empate. Então o técnico Pedro Caixinha buscando, né, modificar esse retrospecto. Valeu, xará! Um abraço daqui de Bragança Paulista e estaremos aí, direto do Maraca, trazendo todas as informações pela Rádio 102 FM. Valeu, Vitor. Tamo junto. Obrigado pela participação, amigo. Vamos à arbitragem para a gente fechar esse pré-jogo. A arbitragem será do Maguelson Lima Barbosa, do Distrito Federal, auxiliado pelo Bruno Rafael Pires, que é FIFA de Goiás, e pela Lei Souza Silva, que também do Distrito Federal. O árbitro de vídeo será o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. O Maguelson é o árbitro jovem ainda, tem apenas 32 anos, com poucos jogos na Série A, tá? Poucos jogos, bem poucos jogos, ali 1-2 2022, 2023 teve 1-2 também. Árbitro que apitou jogos de Copa do Brasil, as fases iniciais, Copa Verde, enfim, é um árbitro que tem pouca relevância por enquanto no cenário nacional e está buscando afirmação. A gente sempre fica com o pé atrás, mas tomara que ele possa fazer uma boa arbitragem decente hoje no Maracanã.
Acho que não vai ser um jogo fácil. Enfim, é um árbitro que eu sempre tenho um pouco de receio com árbitros que não tem muita experiência, mas para ter experiência tem que apitar, e o Maguielson vai ter essa oportunidade de apitar esse Fluminense Bragantino. Beleza, galera? Nos vemos logo mais no Maracanã, voltando para o Rio hoje, para a gente fazer uma cobertura super especial, como sempre no Maracanã, Super Jornada KTO 1902, com o canal do Lessa, Raiz Tricolor, e o Cauã Tinoco, equipe completa direto no Maraca para a melhor cobertura desse jogo, da estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro 2024. A partir das 7h30 da noite estaremos ao vivo. E claro, você pode acompanhar, a partida vai ser transmitida pelo Premiere, mas deixa o áudio com a gente, deixa o áudio na nossa transmissão. Afinal de contas, é uma transmissão voltada inteiramente para você, torcedor tricolor. Um abraço, galera, até mais tarde.